terça-feira, 3 de maio. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, amigos e amigas. Advogado afirma que não houve omissão de médicas no socorro ao adolescente que morreu dentro de uma ambulância. A Secretaria de Saúde aponta falha grave por parte das plantonistas. Criança de 10 anos é baleada durante perseguição na Serra. O pai do menino acelerou o carro quando viu uma viatura descaracterizada. A polícia atirou. Denúncia de massacre em escola de Vitória. A polícia foi chamada e descobriu que era uma brincadeira irresponsável, claro. Assassinado enquanto escrevia em muro a frase "proibido jogar lixo". O homem era dono de um bar. Testemunhas contam que ele também era envolvido com o tráfico. Ex-funcionário é preso após incendiar posto de combustível em Vila Velha. Uma dívida trabalhista teria motivado o crime. Tudo isso e muito mais agora no TN1. Meio-dia em ponto, o TN começa falando do caso da morte do jovem Kevin Belo da Silva, de 16 anos. Kevin aguardou por mais de 4 horas na frente do hospital à espera de uma vaga de UTI, mas não resistiu e morreu. A gente vem acompanhando, esse caso com muita indignação, com muita tristeza. E é o seguinte, a Secretaria de Saúde apontou que houve negligência das 2 médicas que estavam no pronto-socorro e elas já foram afastadas aí das funções. Mas a defesa das plantonistas diz que não houve omissão. Acompanhe aí na reportagem de Vanessa Calmon. O advogado das médicas é categórico em dizer: não tinha vaga em UTI para receber o adolescente Kevin Belo Tomé da Silva, de 16 anos, no Imaba, na madrugada do dia 30 de abril. 9 dos 10 leitos da UTIP estavam ocupados. Vagas existiam, porém não na categoria em que esse paciente precisava. O que se tem conhecimento é que havia uma vaga na unidade de terapia intensiva, conhecida como UTIP, porém essa vaga estava reservada a um paciente que já estaria vindo de remoção de uma cidade do interior, e esse paciente só veio a chegar até ao Imaba após a morte do Kevin. Então, uma primeira explicação que a Secretaria precisa fornecer é por qual motivo essa vaga da UTIP não foi destinada ao Kevin. Segunda informação que é importante, por que a vaga reservada ao Kevin foi uma vaga de enfermaria. Ainda segundo o advogado, a responsabilidade das médicas era apenas de admitir o Kevin, mas como não tinha a vaga que ele precisava, elas teriam tentado remanejar o adolescente para outro hospital durante a madrugada. Elas têm registro, inclusive, para ligação para a central de vagas, e não uma vez, mas 2 vezes. E tem registros de mensagens trocadas com profissionais, colegas de outros serviços. Então, essas médicas, elas investiram não apenas nesses 8 pacientes que felizmente sobreviveram ao plantão, que estão se recuperando com todas as contingências deles, mas elas tentaram investir também nesse paciente, no Kevin, que havia chegado. Então, o sistema, ele coloca o profissional num drama cotidiano. Apenas às 4 da manhã teriam conseguido por conta própria um leito, mas quando foram avisar a família, Kevin já tinha vindo a óbito. Antes disso, o advogado relata que as médicas não foram ver o paciente porque ele estava assistido pela remoção. Elas me disseram que não foram ver o Kevin. E aqui é importante a população e é legítima essa visualização da população. Como assim não foram até a porta? Volto a dizer, são 2 profissionais para 8 pacientes em estado muito grave. Se elas vão até a porta, e veja, vão até a porta fazer o quê? Prestar solidariedade para a família? Elas estão ali tentando salvar vidas. É claro que a solidariedade é importante, de novo, quando se pode. A gente precisa, ali naquela cena, recapitular o que era possível ser feito. Será que era razoável ser feito uma exigência dessa? Por que vocês não foram na porta? Por que ninguém pergunta? Por que vocês não abandonaram 8 leitos lá dentro e foram até a porta? Será que essa pergunta também cabe?
O caso segue sob investigação. Agora as médicas aguardam a intimação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, responsável pelo caso, para que elas possam se apresentar e dar os depoimentos. Para o advogado, o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde em apontar as duas como responsáveis pelo caso foi precipitado. Omissão só existe quando eu posso agir de maneira diversa. Se eu tenho 8 pacientes graves, se eu não tenho como recepcionar esse novo paciente, como é que eu posso dizer que ela negou atendimento? Porque se eu afirmo que ela negou atendimento, eu estou tendo que dizer o seguinte, ela tem que escolher em qual vida ela vai investir? É isso? É isso que a gente quer? A gente está muito focado em buscar responsabilidade de pessoas, mas a gente está ainda, e talvez a partir de agora a gente passe a olhar com um pouco mais de cuidado, na responsabilidade do sistema. Kevin chegou de ambulância no Hospital e Maternidade de Vila Velha por volta de 00h30 da última sexta. Ele veio transferido de Cachoeiro de Itapemirim em estado grave. Durante 4 horas ficou aguardando por um leito de UTI na porta da emergência. Não aguentou e morreu sem atendimento. A família quer respostas. Alegaram que a vaga não era para ele, que a vaga que Cachoeiro tinha pedido era ambulatorial, que Cachoeiro tem essas manias de pedir vaga ambulatorial e depois chega aqui é UTI, que a vaga de UTI não era para o Kevin, era para alguém que ia vir ainda de São Mateus. Quer dizer, uma viagem de São Mateus até aqui leva por volta de 4, 5 horas. Não, poderia ter socorrido o meu sobrinho primeiro? Depois, quando o outro paciente chegasse, veja o que ia fazer para poder não acontecer isso que aconteceu, meu sobrinho veio a óbito. Olha, a gente ouviu aí a tia do Kevin, também ouvimos o advogado das médicas, o Jovaci Peterli, e a gente percebe aí que existem muitas perguntas a serem respondidas, né? Vanessa Calmon continua com a gente agora, está ao vivo, para trazer mais informações sobre esse caso, Bruno. É isso mesmo, né, Vanessa? Seja bem-vinda aí. O depoimento das médicas vai ser fundamental para esclarecer para a família e para toda a população, né, tudo que aconteceu naquela trágica madrugada lá no Hospital Infantil de Vila Velha, não é isso, minha amiga? Boa tarde para você. Exatamente. Bruna, boa tarde para você, para o George, para todo mundo que nos acompanha. Com certeza o depoimento dessas médicas vai ser sim fundamental para que todos esses fatos sejam esclarecidos. Isso porque em um primeiro momento a direção do hospital, né, disse que a responsabilidade era de fato das médicas. A Secretaria de Estado de Saúde também disse que a responsabilidade em admitir o Kevin no hospital, em garantir o atendimento ao Kevin, era também das médicas. E logo depois que tudo isso veio à tona, o CRM, Conselho Regional de Medicina, disse que não entendeu essa atitude da CESA em um primeiro momento, apontar as médicas como responsáveis e afastá-las dos seus cargos. A Associação Médica do Espírito Santo também se manifestou, vou até ler a nota aqui, a gente tem aí também, colocar para o pessoal de casa, disse que repudia veementemente a postura da Secretaria de Estado de Saúde do Estado por realizar um pré-julgamento dos médicos envolvidos no caso do falecimento do Kevin, que esse fato que ocorreu no último sábado, dia 30, lá no IMABA. Para a Associação dos Médicos, o afastamento sumário, sem um processo administrativo disciplinar para apuração desses fatos, precocemente feita, né, pela CESA, denota uma tentativa de retirar de si qualquer responsabilidade sobre o caso. Para você de casa entender melhor sobre todos esses posicionamentos, sobre tudo isso aqui que eu estou falando, acompanhe aí na reportagem. O Sindicato dos Médicos do Estado não concorda com o afastamento das 2 médicas que estavam no Hospital Infantil de Vila Velha quando Kevin Belo Tomé da Silva acabou morrendo dentro de uma ambulância. Foi uma precipitação, uma irresponsabilidade, e não é dessa forma que atende-se esse tipo de situação, sem sequer ver os 2 lados da situação. Lembrar que é um paciente grave que veio transferido de outro município, com histórias até de paradas cardíacas, então no paciente grave. E com relação à disponibilidade de vagas, é um serviço interno também, que tem um núcleo de gestão e regularização de vaga dentro da própria estrutura, porque não viabilizaram dentro do próprio hospital uma vaga, se existir ou não, também existe essa suspeição que o Sindicato dos Médicos já está tomando providência. A Associação Médica do Estado também se manifestou com uma nota de repúdio, afirmando que houve pré-julgamento da Secretaria Estadual de Saúde no afastamento das profissionais sem o processo administrativo disciplinar
pré-estabelecido para apurar os fatos. As médicas foram afastadas pela direção do IMABA e também pela Secretaria de Saúde. Tanto a direção do hospital quanto a CESA afirmam que havia leito e que a vaga já estava assegurada para o adolescente. Afirmam também que as médicas se negaram a atender o paciente. Nós tivemos todo um procedimento de remoção que foi garantido, a vaga autorizada para admissão no pronto-socorro. No entanto, ao chegar ao pronto-socorro para admitir o paciente e ser avaliado por 2 profissionais intensivistas com registro no conselho, as profissionais se recusaram a admitir o paciente. Até o momento em que, durante a madrugada, a própria direção do hospital teve que intervir no caso, obrigando a admissão. No entanto, quando a admissão foi autorizada em pronto-socorro, já o paciente havia evoluído a um desfecho com uma parada cardiorrespiratória e a óbito. Kevin tinha 16 anos. Ele chegou ao Hospital Infantil de Vila Velha em uma ambulância no último sábado, por volta da meia-noite, transferido de um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A transferência é comprovada por um documento emitido pelo pronto atendimento da cidade, que deixa claro o estado grave de saúde do paciente. Mas ao chegar no local, não havia vaga. 4 horas depois, sem atendimento e sem vaga, o adolescente não resistiu. Oh, meu filho não faz isso com a mãe, filho. Olha aí o descaso. Filho, pra você fazer isso. Sobre o caso, 2 ocorrências foram geradas, uma pela família do Kevin e outra pela direção do hospital. No sábado, o diretor e também 2 funcionários foram ouvidos. Já no domingo, a médica que estava na ambulância, que fez a remoção do Kevin, e também a enfermeira-chefe que estava no plantão, prestaram depoimento. A Polícia Civil já recolheu documentos e também imagens de videomonitoramento para as investigações. Agora, a família espera por esclarecimentos. Por que não pegaram meu sobrinho? Por quê? Isso não é justo, gente. Isso não é justo, tem que fazer justiça. Ele não vai voltar nunca mais. Ele foi pra glória agora. Ele não vai voltar nunca mais. Mas esse hospital não pode ficar impune, não. Bom, pois é, o próprio Vitor Zucolotti aí na reportagem falou sobre a questão da investigação da Polícia Civil sobre o caso. Então aqui ao meu lado eu estou com o chefe da Polícia Civil, doutor Darcy Arruda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre como estão essas investigações. Doutor, primeiramente, muito boa tarde para o senhor. Já vou questioná-lo sobre a questão dos depoimentos, né? As médicas já foram convidadas a dar depoimentos, serão intimadas. Como está essa questão? Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos. No domingo, quando nós tomamos conhecimento dos fatos, nós iniciamos imediatamente as investigações. Eu acompanhei de perto, juntamente com o delegado que estava à frente das investigações, e naquele mesmo domingo nós, então, convidamos as médicas a comparecerem na regional de Vitória para prestarem seus esclarecimentos, seus depoimentos. No entanto, então, elas concordaram em comparecer, mas logo depois mandaram uma informação que não compareceriam, que não estavam emocionalmente em condições de prestar seus depoimentos. Então, agora elas serão intimadas, né, rigorosamente dentro do inquérito policial, porque é assim que o inquérito policial deve ser conduzido, elas serão intimadas a prestar suas declarações, né, seu depoimento, e acredito eu que ainda essa semana. Doutor, o que já foi feito até agora? Quais foram as pessoas que foram ouvidos? Quais os envolvidos? Então, como o fato aconteceu no final de semana, aí veio a minha grande preocupação de não deixar todas aquelas informações se perder ao tempo. Então, eu imediatamente acionei o delegado de plantão, falei para ele, você vai ficar exclusivo para isso, vamos ouvir todas as pessoas que tiveram envolvimento com o fato. Então, nós ouvimos todas as pessoas, ouvimos os enfermeiros, os técnicos que estavam na ambulância, os médicos que estavam na ambulância, a enfermeira-chefe, todas as pessoas, ouvimos o diretor do hospital, que também compareceu à regional para registrar o fato, né? Ouvimos a família, enfim, ouvimos todas as pessoas que poderiam, naquele momento, nos dar informação do que estava acontecendo. Então, esse comportamento foi primordial para que a gente possa ter já uma dimensão dos fatos. Não estamos aqui pré-julgando, não estamos aqui fazendo juízo de valor. O inquérito policial não tem esse condão. O inquérito policial é uma peça inquisitiva que busca a verdade. Então, nós estamos trabalhando para buscar a verdade. O que aconteceu? Diante disso, nós vamos alinhar o comportamento delas ao fato típico e vamos apresentar ao Ministério Público. Vanessa. Doutor, tem uma pergunta lá no estúdio. George, pode falar. A gente entende, né, que é preciso ir com calma nessa situação, mas o advogado
das médicas disse o seguinte, que elas não levaram o Kevin para dentro da unidade porque o Kevin estava recebendo oxigênio nessa ambulância que é de UTI e não havia um leito de UTI disponível. Se elas tivessem levado o Kevin para dentro do hospital, ele ia ser colocado num leito de enfermaria, que não tem os cuidados necessários. A polícia já comprovou esse fato? Doutor, é o seguinte, o Jorge está perguntando. O advogado afirma que não teria um leito de UTI disponível para o Kevin, que ele precisava desse leito. E que se ele fosse retirado de dentro da ambulância, poderia ser um perigo, porque ele ficaria sem o oxigênio. Esse fato já está sendo apurado pela polícia? Algum depoimento que foi colhido já deu para vocês perceberem o que aconteceu ali naquela situação? Sim. Em depoimentos, nós colhemos a informação de que os leitos de UTI tinham 3 pacientes em condições de serem remanejados. Esses pacientes poderiam ser remanejados, não estavam em estado crítico. Essa informação foi levada para as médicas, no entanto, não tomou a decisão. E também com relação à ambulância, em momento algum, as 2 médicas foram até a ambulância para ver as condições que o rapaz se encontrava, até para ter uma dimensão do que se tratava. Em momento algum foram lá. O médico, inclusive, de uma das ambulâncias, o primeiro médico que esteve lá, ao conversar com ela, retratou a ela a gravidade dos fatos e disse para ela: a senhora vai receber ou a senhora não vai receber? Ela se calava. Então ele disse: me dá por escrito que eu preciso tomar outra providência. E, no entanto, não tinha nem o sim e nem o não. As coisas iam piorando, o menino ia passando por dificuldade. O médico, então, o médico que estava na ambulância, que não é um médico do hospital, adentra o hospital, traz de lá um aparelho, traz de lá medicamentos para poder ver se conseguia manter o rapaz vivo. Enfim, essa decisão de entrar ou não no hospital era das 2 médicas. A entrada dele era fundamental, porque lá dentro tinha condições de dar a ele melhores condições de atendimento, tanto laboratorial, como também de imagens, como também oxigênio, identificar o problema. Não dava para fazer isso dentro de uma ambulância. Então, ela precisava tomar dimensão do fato e não fez. Queremos saber justamente isso. Por que não fez? Por que não decidiu? Porque o Código Penal tem uma figura chamada agente garantidor, e quando você tem o dever de agir por lei, você tem que agir. Quando você não age para evitar o resultado, você podia agir para evitar o resultado, você infringe numa figura chamada omissão imprópria, e essa omissão imprópria pode levar você a caracterizar até mesmo, numa situação dessa, a um crime de homicídio. Bom, doutor, num primeiro momento, inclusive, a direção do hospital disse que viu ali naquela situação um fato de negligência médica. É isso que, nesse primeiro momento, vocês também estão apurando? O que a direção do hospital quer dizer é que as 2 médicas tinham o poder de decidir. Elas estavam ali para decidir. O rapaz veio direcionado para aquele hospital. Então, se a situação dele começou a se agravar, a decisão de o que fazer eram das 2 médicas. Então, elas tinham o poder de decisão e não o fizeram. Essa que é o questionamento. Por que não decidiram? Por que não encontraram uma forma? Já que, em depoimentos, constam que 3 pacientes poderiam ser realocados para receber o menino. Então, é isso que nós queremos saber, isso que nós vamos apurar. Volto a falar, não estamos pré-julgando, não estamos aqui já condenando, nós estamos trabalhando, estamos investigando, vamos fazer com muita cautela, com muita técnica, em cima do direito, vamos usar o tempo que for preciso, não temos pressa para isso, para que possa entregar ao Ministério Público um conhecimento que ele possa dizer se tem crime, se não tem, se ele vai estar a ação penal, se não vai estar a ação penal. Vamos trabalhar na busca da verdade. Tá certo, informações importantíssimas dadas, então, pelo chefe da Polícia Civil, doutor Darcy Arruda, que adiantou para a gente sobre alguns depoimentos que foram colhidos no sábado mesmo, que o fato aconteceu, na madrugada do sábado. No domingo também, de acordo com o doutor, as médicas já foram convidadas a prestar depoimento na própria delegacia de Vitória, mas não o fizeram. Então, agora, elas serão intimadas ainda esta semana para prestar os devidos esclarecimentos. E a gente continua acompanhando esse caso, né, Bruna George? Sem dúvidas, informações importantíssimas aí do chefe da Polícia Civil
Delegado Darcy Arruda, obrigada aí, Vanessa, pela participação. Agradeço também ao Darcy Arruda. Muitas mensagens, muitas manifestações dos amigos do TN. Carlos Soares está falando o seguinte: infelizmente, muito fácil o sistema culpar alguém, mas não assumir a própria culpa de cuidar da saúde da população. Mensagem do Carlos Soares. Dorinha falou que estava chorando enquanto assistia aí a nossa reportagem. Realmente é muito tocante a gente ver o sofrimento aí dessa mãe, dessa família. E a Luísa, a telespectadora, está perguntando onde estão os leitos que foram comprados para pacientes com Covid. Por que não tinha um leito ali no IMABA disponível para esse menino, já que foram comprados tantos leitos para Covid? Enfim, as participações aí dos amigos do TN, continuem mandando para a gente, participe, 99792-2530. A gente, claro, vai continuar nesse assunto, né? Não tem um consenso sobre o que tinha e o que não tinha ali naquele momento, né? A defesa disse que não havia vaga de UTI. Agora a Polícia Civil da Darcy Arruda falando que tinham 3 que poderiam ter sido transferidos. A Secretaria de Saúde disse que havia vagas. Exatamente. Então precisa esclarecer exatamente esse fato e, claro, cobrar um posicionamento das médicas. Elas precisam ser ouvidas, mas mais do que isso, precisa saber como é que estava a situação ali no hospital naquele momento. Porque cada um está dizendo uma coisa. As informações estão desencontradas, né, de fato. Gente, vamos seguir com o TN1, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. É o seguinte, mais uma criança foi baleada aqui na Grande Vitória, infelizmente. Dessa vez, o caso aconteceu em Feu Rosa, na Serra, e foi durante uma perseguição policial. O menino de 10 anos estava com o pai e com a madrasta no veículo. Ao passar pela praça do bairro, o pai se assustou ao ver uma viatura e acelerou. O carro foi perseguido e os policiais atiraram. O garoto baleado está internado no Hospital Infantil de Vitória desde ontem à noite. Ele foi baleado na costela durante uma perseguição de policiais civis ao carro que o pai da criança dirigia, nessa segunda-feira, no bairro Feu Rosa, na Serra. Junto do garoto e o pai estava também a madrasta. A família havia saído de casa para poder pegar um dinheiro na casa de um amigo. Por volta de 9 e pouca da noite, eles passavam ali pela pracinha do bairro Feu Rosa quando se depararam com uma viatura descaracterizada. O motorista acabou se assustando e acelerou. Os policiais iniciaram então uma perseguição por várias ruas do bairro. Segundo familiares, os policiais teriam atirado várias vezes contra o carro. Um dos disparos teria acertado a costela da criança. A polícia pegou e atirou nos pneus do carro. Foi aonde que atingiu no abdômen da criança, de frente, de trás para frente. A perseguição só terminou porque o pai da criança perdeu o controle da direção e bateu nesse poste. Ele acabou preso. As imagens mostram o carro ainda batido no poste. Após a colisão, o menino ficou aguardando por socorro. De acordo com a família, ele só foi levado ao hospital com a chegada da avó. Como o menino estava no cinto, a população saiu para fora, o cara veio, pegou, tirou a criança do banco de trás e levou para dentro da casa dele, achando que o ferimento que estava aqui na costela, não sei mais falar, acho que é costela isso aqui, que aquele ferimento fosse o cinto. Na hora da batida, o cinto machucou. O motorista do carro teria fugido da polícia por confundir a viatura descaracterizada com o carro de algum desafeto. Ele estaria recebendo ameaças de morte por telefone. Familiares questionam a atuação da Polícia Civil durante a ocorrência. Ele não deu contínuo com a polícia porque ele não estava com arma dentro do carro. Não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada. Meu Deus do céu, hein? Olha, a Polícia Civil falou sobre essa ação que terminou com a criança baleada. Vamos ouvir. Durante uma das abordagens, um traficante fez menção de disparar contra os policiais, ocasião em que nossos policiais civis, a fim de repelir a injusta agressão, efetuou o disparo de armas de fogo contra esse indivíduo, vindo atingir o veículo. Após apuramos que esse indivíduo estava com seus familiares, inclusive um filho de 10 anos, covardemente levou essa criança para um local de mercancia de tráfico de drogas. Ele estava armado a fim de usar essa criança para dissimular sua atitude criminosa e disfarçar, não chamar a atenção da polícia. Essa criança, depois foi apurado que foi atingida de raspão. Ela, segundo as informações dos médicos, está fora de perigo e estamos apurando a origem desses disparos.
cortar o coração ver a imagem dessa criança tão pequena, ferida ali daquele jeito, né? Não, e de raspão, graças a Deus, né? Porque bem, poderia ter terminado em outra tragédia. Poderia ter sido muito pior. Olha só, agora a gente vai estar aí, ó, a imagem da criança. Ele tá até de fralda, né? De tão pequenininho que é, de cortar o coração mesmo, a gente vê essa foto. Olha só, a gente fala agora da famosa brincadeira irresponsável. Não tem nada de brincadeira, na verdade, nisso, tá, gente? Porque a polícia foi chamada numa escola municipal de Vitória porque tinha uma denúncia de um possível massacre no colégio que fica em Jardim Camburi. Uma coisa muito séria, gente. O Luciano está ao vivo no local. A gente imagina aí o desespero dos pais dos alunos dessa escola, porque nessa hora ninguém pensa que pode ser uma brincadeira, né, Luciano? Claro, Jorge, claro, totalmente uma brincadeira de mau gosto, né? Boa tarde para você, para a Bruna, para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem. A gente está aqui em frente à Escola Municipal de Vitória, aqui no bairro Jardim Camburi, na Escola Elzira Viváqua dos Santos. O Bruno está mostrando aí que tem uma escolta militar agora. Nesse período da tarde temos uma viatura, mas uma dupla de policiais. Eles estão bem ao lado do portão da escola. Eu conversei com eles agora há pouco, eles disseram que hoje pela manhã a escola, apesar da confusão, né, teve aulas e as aulas seguem normais agora no período vespertino também. Agora, por que essa confusão de todo esse tamanho, né? Porque um aluno, ele fez uma brincadeira de mau gosto, como a gente está conversando agora, né? O que ele fez? Ele escreveu na parede do banheiro a seguinte mensagem: 3 de 2022, a gente está vendo aí na filmagem, ataque 3 de 2022, que é os colegas ficaram super preocupados, essa preocupação se estendeu para os pais dos alunos também. Muitos deles não vieram trazer seus filhos aqui para a escola hoje. A preocupação também se estendeu para o corpo docente. A gente está com um problema, né, durante o vivo do Luciano, um assunto importante, é muito grave, uma ameaça aí de massacre em uma escola de Vitória. Daqui a pouquinho, Jardim Camburi, isso mesmo, a gente retorna o contato com o Luciano. Vamos seguir aqui na câmera 1, gente, porque em Jardim Limoeiro, na Serra, o dono de um trailer foi baleado e morto. Isso aconteceu hoje pela manhã. Ele foi assassinado quando tentava escrever uma frase no muro. No passado, a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo do comerciante Pablo Veronese Santos, de 42 anos, ficou caído na rua Rio de Janeiro. Ele foi assassinado a tiros na manhã dessa terça. O crime aconteceu no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Pablo era dono desse trailer há cerca de 1 ano e meio. Morava com a mulher e a filha no mesmo bairro. A família contou para a polícia que Pablo saiu de casa por volta de 6 horas da manhã para pegar comida para os porcos. Ele depois veio aqui para o restaurante dele, para esse barzinho que ele tem, na verdade, é um trailer. Logo em seguida, ele veio aqui para esse muro. O objetivo era pintar um alerta de proibido jogar lixo, porque o local está muito sujo. Só que ele não teve tempo de terminar a frase. Acabou atingido, mesmo antes de terminar de escrever. A lata de tinta que o comerciante usava ficou caída na calçada. Ele foi atingido com pelo menos 7 tiros, mas peritos da Polícia Civil encontraram múltiplas perfurações no corpo. Pablo Veronese Santos é um antigo conhecido da polícia, com passagens por tráfico de drogas e homicídio. Em 2012, teria trocado tiros com a Polícia Civil. Um dos policiais envolvidos atendia a ocorrência da morte dele na manhã de hoje. Pablo chegou a ficar preso. Quando saiu, teria mudado de vida. Há cerca de 1 ano e meio, ele teria comprado o trailer para viver de forma diferente, mas não houve tempo. A polícia agora procura o autor do crime. Em Vila Velha, um homem acabou preso depois de incendiar um posto de combustível. Ele trabalhava como frentista no local, mas foi demitido e agora cobra uma dívida trabalhista. A imagem mostra o fogo no posto de combustível. Além da base de atendimento, o fogo se espalhou por toda a canaleta do estabelecimento. De acordo com a polícia, o crime foi premeditado. O suspeito de colocar fogo no local é José Ricardo de Lima Gomes, de 48 anos. Ele trabalhava no posto em uma gestão antiga. Inconformado com a demissão, o ex-funcionário colocou fogo no local. O posto fica na Rodovia do Sol, na altura da praia de Itaparica, em Vila Velha.
O suspeito chegou aqui no posto de gasolina, era por volta das 11 horas da noite. De acordo com a polícia, ele fez várias ameaças ao frentista que estava de plantão, simulou estar armado e disse que daria um tiro contra o trabalhador e até mesmo colocaria fogo nele. Em seguida, ele roubou o cartão que libera as bombas de combustível aqui do posto. Começou a espalhar gasolina por todo o ambiente e riscou um fósforo e colocou fogo aqui no estabelecimento. De acordo com testemunhas, o ex-funcionário ainda tentou abrir a tampa do tanque de combustível que fica no subsolo. Ele queria colocar fogo lá também. Foi aí que o frentista pediu socorro aos seguranças de comércios vizinhos. Eles conseguiram segurar o rapaz que tentava fugir. Em seguida, começaram a controlar o fogo com extintores de incêndio até a chegada do corpo de bombeiros. O suspeito foi detido pela polícia e encaminhado para o DPJ de Vila Velha. A nova gestão do posto de gasolina reformou o local. A pintura foi finalizada há uma semana. Prejuízo que vai precisar ser reparado. Na manhã de hoje, o posto ficou fechado. Só poderá voltar a funcionar após uma avaliação da perícia. O homem foi autuado por incêndio criminoso e será encaminhado ao presídio. Vamos voltar a falar com o repórter Luciano Rosetti, que está em frente a uma escola de Jardim Camburi, onde os pais levaram um susto, né, Luciano? Tudo por conta aí de uma brincadeira de péssimo gosto que falava de um massacre no colégio. Luciano está de volta aqui com a gente para concluir esse assunto, Luciano. Eu estou vendo que tem 2 policiais militares aí na frente da escola, né? Exatamente, minha amiga. Uma baita brincadeira de mau gosto. Boa tarde para você de novo, para o George, para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem. A gente está em frente à escola, aqui em Jardim Camburi, uma escola municipal, na Escola Municipal Elzira Viváqua dos Santos, onde hoje de manhã teve aqui uma cena assustadora, desesperadora, né? Um aluno ameaçou outros colegas, né, profissionais da educação, enfim, quem estivesse na escola, ele ameaçou todo mundo. A gente vê aqui agora, ao vivo, ó, uma viatura da PM, 2 PMs ali guardando o portão da escola. Eu conversei com eles agora há pouco, eles disseram que as aulas seguem normalmente hoje à tarde. Teve aula de manhã e está tendo aula normal hoje à tarde. Por quê? Tudo por causa de uma brincadeira de mau gosto, como a gente vem falando aqui, né? Um aluno escreveu na parede do banheiro a seguinte mensagem, ó: massacre dia 3/5 de 2022, massacre 3/5/2022, que é hoje, né? Então, os colegas deles ficaram apavorados, os colegas desse aluno aí ficaram apavorados, os professores também ficaram apavorados, os pais, por extensão. Muitos pais não trouxeram os filhos hoje aqui para estudar por causa desse medo. Por isso, a polícia foi chamada e os policiais do comando da 12ª Companhia Independente conversaram com a diretora da escola e descobriram que tudo isso não passou de uma brincadeira de um aluno de 10 anos de idade. Olha só que coisa grave, né? Um aluno de 10 anos de idade escreveu uma mensagem num tom ameaçador na parede do banheiro, né? Isso realmente deixa todo mundo preocupado. E um caso semelhante também a esse aconteceu no último dia 20 de abril em Vila Velha, numa escola particular, inclusive. Um aluno mandou uma mensagem no grupo dos alunos lá de WhatsApp, né? Primeiro ele mandou uma foto, essa foto que a gente vai mostrar aí agora, né? A foto de uma arma com várias munições. E depois ele mandou um áudio. Vamos ouvir o que ele disse no áudio. Aí, ó. Fica brincando comigo, brinca comigo. O bicho vai pegar e o Jirai vai cantar. Fica brincando comigo. Pois é, que situação, ainda dá risadas, né? Zombando dos colegas. Em nota, a escola disse que tomou todas as providências possíveis. E a nossa produção apurou que, dentre essas providências que foram tomadas, o aluno foi expulso da escola. Então, entre as providências que foram tomadas, esse aluno foi expulso. E só para a gente relembrar também mais um caso grave que ocorreu no final do ano passado, no bairro Grande Vitória, numa escola municipal também, assim como essa. Um aluno disse numa rede social que ia entrar na escola
para atirar e matar todo mundo, né? Isso aconteceu no bairro Grande Vitória, aqui na capital, no final do ano passado. O perfil era intitulado Lázaro Invade Escola. Ele disse que ia matar todo mundo lá dentro da instituição de ensino, o que causou pânico, né? Desespero entre alunos e professores. Esse caso, inclusive, virou caso de polícia. Mas só que nessa escola em Jardim Camburi, como a gente está vendo aqui, aqui ao fundo da imagem, vou mostrar para você mais uma vez aqui, ó, temos aqui uma viatura que segue aqui. Hoje pela manhã, essa viatura esteve, a movimentação de policiais foi bem maior, mas teve aula normal e agora à tarde também os policiais continuam aqui de prontidão para garantir a segurança de pais, alunos e professores. E segundo os próprios PMs com quem eu conversei, eles disseram que as aulas seguem normalmente durante essa tarde. Agora vem a pergunta, né, Bruna e George, a gente esperou tanto, né, pela normalização das aulas, né, pelas aulas presenciais, quando elas retornam de fato e de direito, olha só o que acontece. Aí fica a pergunta, né, o que está acontecendo com esses alunos? Cadê os responsáveis também, né, por esses alunos? Fica difícil para a escola dar conta aí de tanta coisa. Agora, Luciana, eu tenho uma nota aqui atualizada da escola, tá, aí de Jardim Camburi, onde essa ameaça aconteceu. É o seguinte, a mãe do estudante responsável pela escrita aí dessa mensagem que a gente está vendo, foi até a escola hoje de manhã para esclarecer os fatos. A Secretaria de Educação de Vitória orientou a diretora a gerar um boletim de ocorrência aí desse fato. Além disso, a diretora vai fazer a comunicação ao Conselho de Escola e às famílias de que a situação foi devidamente esclarecida e que as coisas se acalmaram ali na instituição, para que as famílias também sintam-se seguras de enviar os estudantes para as aulas, porque, claro, gera um pânico geral aí para todo mundo. Está aí a nota atualizada da escola onde aconteceu essa ameaça em Jardim Camburi. Luciano, obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo? Bom trabalho para você. Olha, gente, um acidente chamou a atenção de quem passou por um posto de combustível em Vila Velha. Um carro desgovernado invadiu a contramão da pista, subiu na calçada e só parou ao bater na mureta de proteção do posto. Foi por volta de 3h30 da madrugada. Após o acidente, o motorista teria deixado o local sem ferimentos. Ele estava com outro homem no carona, que, segundo populares, teve ferimentos leves, mas também deixou o local por conta própria. Até o final da manhã, o veículo não havia sido retirado e o caso vai ser investigado. Agora, 12h36, Vanessa Calmon já está aqui do meu lado. É o seguinte, a polícia falou agora há pouco sobre a prisão de um criminoso, de criminosos, né, na verdade, que estão envolvidos em homicídios. Vanessa, traz aí os detalhes para a gente dessas prisões, minha amiga. Bem-vinda novamente. Exatamente, Bruna. Prisões, tá? Foram 6 presos, de acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Essas 6 pessoas são os principais suspeitos de terem cometido 4 assassinatos na região de Serra Dourada, lá na Serra. São eles Max Soares do Amaral, de 21 anos, Arthur de Araújo da Silva, de 22, Yuri Pereira Martins, de 22 também, Pedro Henrique Nascimento, vulgo Riquinho, de 19 anos, Iago Gonçalves Dias, de 21 anos, e Jefferson Pereira de Souza, de 27 anos. De acordo com a DHPP da Serra, esses suspeitos, né, esses criminosos, eles são apontados como sendo traficantes lá da região de Serra Dourada e também da região conhecida como Pantanal. Eles estariam numa guerra ali no tráfico de drogas e cometeram esses 4 homicídios entre os meses de outubro a dezembro do ano passado. Vamos ouvir o que o delegado responsável pelo caso disse durante a coletiva. Esses homicídios ocorreram todos, foram motivados pela guerra do tráfico, guerra pelo controle do tráfico de drogas no bairro Serra Dourada. De um lado a gente tem os criminosos traficantes do bairro Serra Dourada 3 e de outro lado a gente tem a região chamada de Pantanal, que são os traficantes do bairro Serra Dourada 2 e do bairro Santa Rita de Cássia, que também ali é vizinho do bairro Serra Dourada. Então, em outubro, final de outubro, dia 30 de outubro, teve o primeiro homicídio e a partir daí estourou uma guerra que culminou em 4 homicídios, né? Foram 2 homicídios tendo como vítima traficantes do bairro Serra Dourada 3 e 2 homicídios tendo como vítima traficantes do bairro da região do Pantanal.
Bom, pois é, e no meio dessa guerra do tráfico sempre está o cidadão de bem, né, gente, que fica aí no meio do fogo cruzado. Inclusive, em um desses homicídios, uma adolescente de 16 anos acabou vítima de uma bala perdida, foi baleada na perna. E em outro homicídio também, nem o cachorro da vítima foi poupado, tá? Até o cachorro acabou assassinado. A gente esteve lá no bairro, lá em Serra Dourada 3, na época em que esses homicídios estavam acontecendo, até eu mesmo fui até lá. A gente registrou lá na pracinha do bairro várias pichações, muitos traficantes, né, ali fazendo pichações, Tropa da 12 e outras pichações também, dizendo ali que eles estavam em guerra. Inclusive, os moradores estavam proibidos, tá, gente, de frequentar a pracinha em determinado horário, tudo isso por conta da guerra do tráfico. Agora, depois dessas prisões, a polícia acredita que a situação no bairro vai ficar mais calma e eles continuam intensificando ali as ações de policiamento para que isso não volte a acontecer, viu, George, Bruna? Sem dúvidas, o que não pode é a população ficar presa dentro de casa e eles soltos nas ruas, né? Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu! Olha, mais um aumento do gás natural para pesar no bolso do brasileiro. A Petrobras reajustou os preços em 19%. Impacto não só para motoristas que utilizam o GNV, mas também para condomínios com gás encanado. José trabalha como taxista há 38 anos e ficou indignado com o aumento do gás natural veicular, o GNV. Toda semana tem um aumento, realmente fica muito difícil. A gasolina já sobe todo dia, agora é o gás. O reajuste de 19% foi anunciado pela Petrobras e já começou a valer nos postos de combustíveis. Neste, que fica na Glória, em Vila Velha, o metro cúbico está a R$ 5,49. Na semana passada, estava a R$ 4,89. Sempre é uma pancada que a gente toma no bolso, né? Ultimamente nem tá ligando nem o taxímetro. O pessoal pergunta, quanto é que você me leva em tal lugar? Trabalhando mais no tiro do que no taxímetro. Se trabalhar no taxímetro, a gente não paga nem o combustível. O aumento não vale para a botija de gás, mas a medida também vai impactar quem usa gás natural canalizado em casa. Muitos prédios preferem o sistema, pela economia. Neste edifício, no bairro Santa Luísa, em Vitória, o valor gasto pelo uso do gás é individual. A moradora e síndica Selenê gasta em média R$ 80 por mês. Alguns apartamentos têm água quente na cozinha, né, na pia da cozinha, nas pias também do banheiro. Então, isso vai caber assim, uma orientação para quem utiliza essa água para começar a usar água fria para poder economizar e tentar compensar. Segundo os economistas, vários fatores afetaram esse reajuste, como a inflação, o aumento da gasolina, ainda tem a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É uma variação dos preços muito inesperada e em curto espaço de tempo. É um problema mundial, é um problema que começou praticamente com a pandemia e ganhou um pouco mais de força agora com esse conflito Rússia-Ucrânia, até porque lá é uma região que produz e distribui petróleo. A Petrobras ainda ressalta outros fatores, como a margem de lucro das distribuidoras, dos postos e tributos federais e estaduais. O gás em si é aumentado trimestralmente. O transporte do gás até o distribuidor é aumentado anualmente. Então ele tem uma fórmula basicamente que tem esses dois viés, mas ela também é vinculada a isso, ao aumento do petróleo Brent e também a variação da taxa de câmbio. Para o economista Vanner Correia, a inflação deve permanecer em alta até o final de 2022. Vai chegar um momento que vai ficar muito difícil dar conselho, né? Mas o conselho é na despesa sempre, procurar ir acanhando algumas despesas para manter o nível de vida. Pois é difícil, aí não bastassem os aumentos, o povo ainda é enganado ao tomar o tradicional cafezinho. Não tem paz nem para saborear o cafezinho à tarde, gente. Olha só, a polícia apreendeu mais de 2.000 pacotes de café irregular na Grande Vitória. Além de estar mofado, o produto tinha até milho misturado. Que é isso? Que horror. Testes feitos em laboratórios apontaram que o produto apresentava umidade excessiva. Cerca de 1 tonelada de pacotes de café de 3 marcas diferentes foram recolhidas em 8 estabelecimentos de Cariacica, da Serra, Viana e Vila Velha. E olha, a apreensão faz parte da 4ª etapa da operação da polícia, que combate a venda de produto impróprio para o consumo no estado. Eu estou vendo aí do café, Bruna, mas recentemente a gente falou também do sabão em pó. Sabão em pó, eu né? ia falar azeite, porque azeite já teve, mas azeite o mais recente também. foi o sabão em pó. Então não dá para lavar direito, não dá para tomar o café. Não dá para fazer nada. Nada, difícil, gente, tá né? difícil. Difícil demais. Mas tem emprego.
quem está precisando trabalhar tem oportunidade de emprego. Roda a vinheta aí para a gente falar delas. Tá aí, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 1.000 oportunidades disponíveis aí durante essa semana. Técnico em elétrica, auxiliar de produção, empregada doméstica, motorista de caminhão e muito mais. Dá uma olhada nos detalhes das vagas no site cariacica.es.gov.br. Já o Cine de Vila Velha tem 55 oportunidades. Polidor de automóveis, auxiliar administrativo, estofador de móveis e muito mais. Acesse vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Ô Bruna, o assunto agora, como muitos assuntos que a gente não gostaria de falar, mas esse aqui é um problemão para os moradores de Vila Velha que tem que encarar todos os dias o poeirão, que segundo eles é causado por uma empresa lá da região. Meu nariz coça só de falar. Falou poeirão, eu já fico aqui com a rinite atacada. Também. Muito difícil. Você imagina para quem mora lá, gente, porque é o seguinte, as casas estão sempre sujas. É tanto pó que tem hora que fica difícil comer e, claro, até respirar. A situação tá feia mesmo. Basta dar uma passadinha de pano na mesa e olha só como é que fica. Meu pai do céu, fica preto o pano. Essa é a vida de Dona Neia e dos vizinhos. É poeira que não acaba mais. Eu limpo a casa 2 vezes por dia, porque se a gente não limpar, a gente não consegue. A garganta da gente aqui já vive já seca, ardendo, doendo de tanto poeira, porque você não respira ar, você só respira poeira. Pois é, tudo isso porque ela mora do lado de uma empresa ambiental que trabalha com resíduos. A movimentação de caminhões e máquinas pesadas por aqui é diária. É isso que levanta essa poeirada tensa que você está vendo, né? Dona Iracema, a vizinha, trabalha com marmitex. Aí eu te pergunto, como é que mexe com comida com essa poeira toda? É muita poeira, é muito mosquito, aqui tem que fechar a janela para fazer, tem que fechar a porta, porque senão a gente não consegue fazer nada. Porque é muita poeira mesmo. O pessoal disse que a empresa colocou um regador perto das casas, mas nada que adianta muito, né? É só bater um vento que a nuvem de poeira vem. Isso fora a vibração que veículos e máquinas pesadas causam. Isso está dando rachaduras na parede de assustar. Quando passa a máquina, aquela rasteira, a casa treme toda. Um dia eu estava deitada, aí quando eu vi estava tremendo de manhã cedinho e tremendo. Quando a gente foi olhar, a máquina passando. A gente tem até medo até da casa cair em cima da gente. E por falar em rachaduras, a Núbia mora do lado de um depósito de uma outra empresa. E olha só, tem uma rachadura monstro na parede. Mas o mais assustador é a escada que leva para o terraço. Isso já tem mais ou menos uns 6 meses. Eu entrei em contato com um dos donos, né, dessa empresa aqui atrás e expliquei para ele a respeito desse problema na minha escada, né? E ele falou que ele tem engenheiro, que não foi a questão do peso do entulho, né, que fez a escada ceder, mas ela tem toda a estrutura, essa escada. E não é só a escada que está cedendo, é as paredes que estão rachadas, o meu piso também rachou, cedeu tudo. Essa é a situação do bairro Cidade Nova, que fica perto de Pontal das Garças e Darli Santos, em Vila Velha. A Jucimara mora em Pontal. E você acredita que a poeirada vai parar lá na casa dela? O vento joga e todo mundo tem que inalar esse poeirão. Aí eles falam, é só entulho. Não, dentro dessas caçambas são jogados qualquer dejeto. Se tiver de jogar um cachorro e depois cobrir com lixo, também vem. E a gente fica respirando tudo isso pra gente. Isso é coisa de louco mesmo, hein? E enquanto isso, na casa de Dona Neia, a limpeza no carro e a aguinha no quintal da casa não podem faltar nunca, viu? Dona Neia e o marido dela fazem isso pelo menos 2 vezes, todos os dias. Isso que você está vendo aqui, ó, de janela aberta, também não pode não. A janela da casa tem que estar o tempo todo assim, ó, fechada. E o serviço aqui dentro também não para não. Olha a Dona Neia ali, ó. Todo momento tem que ficar passando um paninho no piso. Não adianta você lavar durante o dia, porque você termina de lavar, quando você termina de lavar, você olha para trás, está do mesmo jeito. Meu carro não para limpo em nenhum momento. Ele fica como se tivesse terra em cima dele mesmo, né? E eu trabalho, né, de Uber, preciso do carro limpo o tempo todo. A água está escassa, né? A gente não está podendo, igual faz assim, a gente tem que ficar lavando a casa o tempo todo. Olha,
Olha, tá difícil agora, tem uma situação mais grave ainda, é que quando você vê a poeira no chão, você vai lá, passa um pano e você vê a situação que está ali. Agora aquela poeira não bate só no chão da sua casa, ela bate no estofado, ela bate na cama e ali você não tem como tirar. Fica você no passa, ar, né? Fica no ar, entendeu? E ali vai descendo, vai sedimentando aquilo ali e aquilo ali destrói a saúde dos moradores. Sim, né? De tempo em tempo, né? A longo prazo é muito complicado. E tem participação aqui de um amigo de Sotelândia, Cariacica, falando que por lá também tem uma empresa que eles estão enfrentando o mesmo problema. Pois é, sobre esse problema aí, gente, ao contrário do que os moradores disseram, a empresa disse que essa é a primeira vez que se depara com denúncias feitas pelos moradores, afirmando que sempre atendeu todas as normas de operação exigidas e nunca foi autuada por infrações por parte dos órgãos competentes. A empresa se colocou à disposição para esclarecimentos. Bruna. A prefeitura diz que a empresa tem o licenciamento e as condições de operações definidas ali para minimizar os impactos causados, mas uma equipe da prefeitura vai ao local para verificar o cumprimento dessas regras e, caso contrário, pode ser aí que a empresa seja penalizada. Tá aí a resposta da prefeitura, então, para os moradores. Seja mais rápido possível, Isso. né? Uma briga de vizinhos terminou em morte em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra. O motivo, gente, uma discussão. 2 cachorros. De acordo com a polícia, os animais começaram a brigar e os donos discutiram. Revoltada, a mulher foi armada até a casa do vizinho, que atirou contra ela com uma espingarda. Ela foi atingida na mão. Para defender a filha, o pai da mulher pegou a pistola e revidou. O vizinho foi baleado na perna e reagiu atirando de novo. Eglaison Severo Alves, de 56 anos, acabou morto com um tiro no peito. O assassino foi autuado por homicídio e encaminhado ao presídio. Não estou acreditando nessa notícia Cena de agora, bang Bruna. bang, fiquei chocada também. Isso por causa de 2 animais, de 2 cachorros. Tudo bem, né? Agir com agressão contínua não vale em nenhuma situação. Lógico. Né? Numa autodefesa, ok, isso é uma outra discussão. Agora, por causa de 2 cachorros, Você vê até onde vai a intolerância, né? Um foi lá, tirou satisfação, atirou primeiro, depois o outro atirou. Quer dizer, uma pessoa perdeu a vida por conta da intolerância. Por que tinha arma, será, em casa, né? Um tem espingarda, outro tem pistola. Que é isso, gente? Que absurdo. Absurdo total. Vamos fazer uma pausa, 12h50, na volta do TN, você vai ver em destaque mais um assalto no centro de Vitória. Olha aí nas imagens. Dessa vez, a vítima reagiu e quase foi esfaqueada. A gente vai falar também de mais detalhes sobre a morte do adolescente Kevin. O advogado das médicas afirma que não houve omissão de socorro ao garoto. E você vai conhecer uma empreendedora de 22 anos que com muita dedicação abriu um negócio de sucesso, tá? Tem caneca, balões, cestas, presentes criativos e personalizados. Não perde não, que a gente volta rapidinho. TN1 tá de volta e olha só esse caso. Uma detenta de 23 anos se passou por outra detenta e, acreditem, conseguiu sair do presídio. Lucinéia Fernandes Linhares fugiu do Centro Prisional Feminino de Cariacica depois de usar o alvará de soltura de outra detenta para escapar. A colega do presídio tinha conseguido a liberação depois de passar por uma audiência de custódia, mas foi Lucinéia que acabou sendo liberada. Mais tarde, a equipe da unidade identificou o incidente, notificou as autoridades e conseguiu recapturar a fujona, que já voltou para a penitenciária. Agora ela vai responder não só por tráfico de drogas, mas também por falsidade ideológica. A Secretaria de Justiça vai apurar essa fuga. Será que elas se pareciam, hein? Se parecendo, é pelo menos uma desculpa, né? Para ficar menos feio, pelo amor de Deus. Ô, gente, aconteceu de novo, mais um assalto no centro de Vitória. As câmeras registraram um assalto a um passageiro que reagiu e por pouco não foi esfaqueado. É complicada essa questão de reação a assalto, né, gente? O bandido lutou com a vítima e conseguiu roubar o celular. Quem vive e trabalha na região reclama dos chamados noias que cometem aí esses crimes para manter o vício. A dupla de criminosos fica perambulando pelo centro de Vitória durante a madrugada. Primeiro, os bandidos abordam um homem, mas não conseguem nada. Depois vão até um casal. Assim que eles rendem os dois, a mulher sai correndo, mas o jovem sem camisa fica. Um dos assaltantes puxa uma faca e vai para cima do rapaz. A vítima tenta se defender. Os dois se atracam e vão para o chão.
O jovem tenta tirar a faca da mão do assaltante, mas não consegue. No meio da briga, vem outro bandido de camisa vermelha, pega o celular que caiu do bolso do rapaz e vai embora. Quando percebe que o celular foi roubado, o bandido solta a vítima e foge com comparsa. Os dois correm pelas ruas do centro e desaparecem. Essas ações criminosas aconteceram no último final de semana. O paradeiro dos bandidos, ninguém sabe. O que se sabe é que eles deixaram um rastro de revolta e medo entre os moradores e comerciantes aqui do centro. Pois é, mais uma vez, né? O Martini já perdeu as contas de quantas vezes apareceu aqui para falar disso. Perdeu não só as contas, mas o sono e principalmente a paciência. Nessa hora ali é que dá essa angústia de ver uma pessoa passeando no centro de Vitória, né, que a gente luta tanto para ser um centro seguro, feliz, bonito, né? E a segurança pública, eu só posso pensar, imbecil. Imbecil. Sabe que o problema tem, que existe, sabe que existe o problema, a gente mostra todo dia e não resolve. Mas nem todo mundo tem a coragem de mostrar o rosto porque está frente a frente aqui com a bandidagem todos os dias. Não temos segurança no centro de Vitória. Totalmente à deriva. A gente trabalha porque precisa, porque a gente vem para cá triste, totalmente insegura e aconteça o que acontecer, não tem ninguém para olhar por nós. Policiamento aqui é zero no centro, a gente vê coisas aqui acontecendo aos nossos olhos e não tem a quem recorrer. Eles só querem uma coisinha que pedem há muito, muito tempo e que não é nada difícil de resolver: mais segurança no centro da capital. Não sou eu que tenho que sair da rua de madrugada, né? Quem tem que sair da rua é o ladrão. E isso que tem que responder para nós é a segurança pública. Tá aí o desabafo de um comerciante que acredita no valor do centro, mas está desacreditado, né? Bom, uma nota da polícia. A PM diz que, além do policiamento de rotina, a região conta com equipes da Patrulha da Comunidade para reforçar a segurança. À noite, as ações são voltadas para evitar os arrombamentos. Muito difícil mesmo essa questão do centro, né? Olha, vamos voltar a falar sobre a morte do adolescente Kevin Belo Tomé da Silva, de 16 anos. Isso aí, o TN1 ouviu o advogado das médicas e também o chefe da Polícia Civil do Estado. A gente acompanhou aí agora há pouco no TN1. Vanessa Calmon agora vai atualizar as informações desse caso pra gente. Vanessa, é com você. Pois é, Bruna, Jorge, todo mundo que continua aí nos acompanhando no TN1. O que acontece é que hoje pela manhã o advogado das médicas se manifestou, gravou uma entrevista falando de fato que ele é categórico, né, em dizer que não houve omissão de socorro ao Kevin naquela madrugada do dia 30. De acordo com o advogado, na realidade não tinham leitos disponíveis de UTI, que era o leito que o Kevin precisava, então por isso ele não foi admitido em um primeiro momento, e que as médicas tentaram durante a madrugada remanejar algum leito para que o Kevin pudesse ser atendido. Todas essas informações o delegado nos deu em entrevista. Vamos acompanhar. O que se tem conhecimento é que havia uma vaga na unidade de terapia intensiva, conhecida como UTIP, porém essa vaga estava reservada a um paciente que já estaria vindo de remoção de uma cidade do interior, e esse paciente só veio a chegar até a UIMABA após a morte do Kevin. Então, uma primeira explicação que a Secretaria precisa fornecer é por qual motivo essa vaga da UTIP não foi destinada ao Kevin. Segunda informação que é importante, por que a vaga reservada ao Kevin foi uma vaga de enfermaria. Elas têm registro, inclusive, para ligação para a central de vagas, e não uma vez, mas duas vezes. E tem registros de mensagens trocadas com profissionais, colegas de outros serviços. O sistema, ele coloca o profissional num drama cotidiano. Elas me disseram que não foram ver o Kevin. E aqui é importante a população, e é legítima essa visualização da população. Como assim não foram até a porta? Volto a dizer, são 2 profissionais para 8 pacientes em estado muito grave. Se elas vão até a porta, e veja, vão até a porta fazer o quê? Prestar solidariedade para a família? Elas estão ali tentando salvar vidas. É claro que a solidariedade é importante, de novo, quando se pode. A gente precisa, ali naquela cena,
recapitular o que era possível ser feito. Será que era razoável ser feito uma exigência dessa? Por que vocês não foram na porta? Por que ninguém pergunta? Por que vocês não abandonaram 8 leitos lá dentro e foram até a porta? Será que essa pergunta também cabe? Bom, tá aí o posicionamento do advogado das médicas, foi um posicionamento que ele deu hoje pela manhã. Essas 2 médicas que estão sendo apontadas, tanto pela SESA, né, Secretaria de Estado de Saúde, quanto pela direção do hospital e até mesmo pela família de Kevin, como responsáveis por todo esse episódio. Agora, mais cedo, no início do TN1, nós entramos ao vivo com o delegado, chefe da Polícia Civil, Dr. Darcy Arruda, que deu mais detalhes sobre a investigação da polícia. O doutor disse que desde o primeiro momento, no sábado, vários depoimentos foram colhidos e que alguns desses depoimentos apontaram que houve um diálogo entre as médicas e os médicos que estavam dentro da ambulância da remoção e que em dado momento um dos médicos que estava na remoção chegou a solicitar para uma das médicas que desse a ele um documento por escrito de que não tinha a vaga de UTI para o Kevin para que ele pudesse então tomar outra providência. O delegado também falou sobre essa questão de leitos. De acordo com o doutor Darcy Arruda, com a apuração da Polícia Civil, existiam 3 pacientes em leitos de UTIs que não estavam em estado crítico e que poderiam ser remanejados. Então, tudo isso vai ser apurado. O doutor afirmou que ainda esta semana as médicas vão ser chamadas, ou melhor, intimadas a depor. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Bruna, George. Claro, sempre, né? Até que todo mundo tem uma resposta aí, né? Todo mundo, a sociedade e a família, principalmente, do Kevin. Pois é, perguntas que não foram esclarecidas ainda. Cada um contando a sua versão, a gente precisa saber realmente essa investigação, o que ela vai apontar. O que aconteceu, né? Obrigada, Vanessa, aí pelas informações, minha amiga. Valeu, Vanessa. Ô, gente, você já ouviu falar em navegação oculta? Não? Sim? Bom, Eduardo Pinheiro, especialista em segurança digital, já está aqui e explica para a gente como é feita essa navegação e por que ela deve ser feita, né, Eduardo? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. Então, a navegação oculta é um recurso que todo navegador possui. O principal objetivo desse recurso é manter a nossa privacidade. Já tiveram aquela sensação de quando você faz uma pesquisa na internet sobre um produto que você está buscando, um sapato, um eletrônico, e depois você começa a receber recorrentes várias vezes esse produto de forma indesejada? A navegação oculta evita isso. É um recurso que a gente separou aqui, né? Quais são os principais recursos dessa disponibilidade do aplicativo. Veja bem, dados de formulários e senhas não são salvos, não ficam salvos no seu dispositivo. Cookies também não. A gente agora está acessando a internet, está vendo que todo site tem um aviso de cookies, né? Isso por causa da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que está vedando a coleta de dados pessoais e o seu perfil de navegação que você faz, que você gosta, faz parte dos seus dados pessoais e os cookies registram isso no seu dispositivo, no seu computador ou no seu smartphone. E quando você está no modo de navegação oculta, isso não é registrado. E, por fim, o histórico de navegação. No modo de navegação anônimo, não existe histórico de navegação e você mantém aí a sua privacidade. Aí agora, nesse caso, né, Jorge, eu posso dizer então, Eduardo, que eu estou segura, né, navegando aí nesse modo anônimo na internet? É de forma relativa, né? Porque existem alguns mitos em relação à navegação anônima, que a gente vai ver aqui agora. O principal, um dos 3 mitos, né? Não fica anônimo na internet. As pessoas acham, às vezes quando eu estou em contato com alunos, com adolescentes, eles acham que no modo de navegação oculto, eles podem estar entrando nos sites e não vai ficar o registro da navegação deles. Vai sim, fica ali a pegada digital, que é o endereço IP. Então é rastreável sim. Lá em cada servidor, em cada página de internet que você acessa, vai ficar sua pegadinha digital, que é o seu endereço IP. Não fica registrado no seu dispositivo. Um outro mito é em relação que protege de programas espiões. A navegação oculta não protege. Se você tiver um programa espião, né, sem o seu conhecimento no seu dispositivo, ele vai estar coletando aí os seus dados. E por fim, né, o dispositivo perde performance quando está no modo oculto. Não perde performance, muito pelo contrário. Como não está salvando nada no seu dispositivo, ele vai até ganhar um pouquinho de performance aí nesse modo. Agora a gente vai ver como é que faz essa navegação. Tem o do Google Chrome aí, coloca a próxima tela, isso. Então, a gente separou, né, os 2 principais navegadores. O Google Chrome, por exemplo, você pode ir lá no menu, né, principal e selecionar a opção Nova Janela Anônima,
ou então ir no atalho, né, teclado de atalho, Ctrl Shift P, né? Você colocando ele Ctrl Shift P, você vai conseguir aí Ctrl Shift N, né? Você vai estar conseguindo entrar no modo de navegação oculta. Já no Firefox, que é o próximo, também vai lá no menu, nova janela privativa e Ctrl Shift P. Aí sim, o Firefox, Ctrl Shift P, você entra uma nova janela do navegador e está no modo de navegação oculta. Agora, e o tamanho da internet, só para a gente finalizar, hein? Esse tamanho da internet, que a gente tem a internet que todo mundo acessa, mas tem outras camadas, não é isso, Eduardo? Exatamente. As pessoas também confundem a Deep Web, né, por navegação oculta. A internet como um todo é conhecida como internet superficial, que é que todos os aplicativos, esses aplicativos conseguem, no caso, os motores de busca, como o Google ou como o Bing, conseguem estar acessando as páginas, localizando as páginas. Já a Deep Web não são indexáveis essas páginas. A Dark Web é um ambiente criminoso. Geralmente na Dark Web nós temos ali muito conteúdo criminoso, venda de armas, de drogas, pornografia infantil e outros tipos de golpes. Então, o vilão da história de fato é a Dark Web. Cuidado sempre, né? Muito. Eduardo. Sim, cuidado, né? E sempre atento que todas essas ferramentas elas são rastreáveis. Se for utilizada para a prática de crime, a polícia, utilizando métodos avançados próprios, consegue aí rastrear e identificar a pessoa. Obrigado, Eduardo, por sempre esclarecer para a gente esse mundo digital que é importante aí para todo mundo. Muito obrigado. Com certeza. Até a próxima terça. Valeu, até semana que vem, Eduardo. Olha só, gente, ainda no ensino médio, ela descobriu que tinha o dom de criar presentes artesanais. A Ana começou com uma caixinha bem simples de papelão em casa. Mas, Bruna, ela sabia que podia ir além e se dedicou a aprender mais. Hoje tem um negócio de sucesso, faz canecas, balões, caixas, tudo personalizado, tá? Vamos conhecer a história dela agora no quadro Empreendedores do TN, que está de volta. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Caixas, canecas e balões. Por aqui, cada detalhe é personalizado. Os produtos, preparados de forma artesanal, são obras das mãos talentosas da Ana Carolina, de 22 anos. Bem jovem, né? Pois é, a veia empreendedora começou bem cedo, já no ensino médio. Eu sempre fui, assim, criativa, né? Eu vendia brigadeiro no ensino médio. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fiquei, caramba, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso de juntar uma grana para eu entrar para a faculdade. E aí logo me deu a ideia do negócio, né? Porque eu cheguei a viajar. E aí, quando eu fiz intercâmbio lá nos Estados Unidos, eu via como as pessoas presenteiam umas às outras, né? E aí eu me inspirei nessa ideia, vi muitas cestas, muitas coisas diferentes. E aí eu resolvi trazer para cá. Através do seu trabalho personalizado, ela consegue proporcionar muitas sensações, até mesmo de um pedido especial. Literalmente todas as ocasiões, se a pessoa tiver vontade de presentear com a gente, ela vai conseguir. E vai conseguir fazer uma coisa totalmente especial, totalmente personalizada, porque ela consegue escolher a frase que está escrita, consegue personalizar tudo. Então a gente tem para pedido de namoro, para pedido de casamento, para datas comemorativas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Tem literalmente para tudo, para amiga, aniversário. A Ana cuida sozinha de cada detalhe. Na hora de personalizar os produtos, é preciso de muito cuidado e carinho. E sabe onde ela aprendeu a fazer tudo isso? Assistindo vídeos de tutoriais na internet. É aqui nesse cantinho da sala de casa que a Ana toca o negócio há 3 anos. Mas olha, quem vê aqui hoje todas essas máquinas e os materiais disponíveis, nem imagina que nem sempre foi assim, porque nesse meio tempo o negócio cresceu bastante. Ô Ana, e para começar a empreender, não precisa também de muita coisa, né? Exatamente. Muita gente me pergunta, Ana, eu quero fazer o que você faz, mas eu não tenho recurso para comprar esse tanto de maquinário. Eu falo, gente, eu comecei com uma caixinha de papelão, na verdade, que não tinha nada a ver com tudo que eu faço hoje. A gente começou com os recursos que a gente tinha e aí a gente foi crescendo, foi investindo e até chegar onde a gente chegou.
Se você, diferente da Ana, precisa de uma grana para começar um negócio, o Sicoob está aí para te ajudar nessa etapa. Para facilitar ainda mais, a instituição financeira tem condições especiais para os empreendedores. Uma característica desse setor é a informalidade, né? É a dificuldade de se comprovar o seu faturamento, é a dificuldade de comprovar a viabilidade do seu negócio. E no Sicoob a gente conta com a garantia do FAMP, né, que é o Fundo Garantidor do Sebrae, e a gente tem uma linha de crédito chamada Sicoob Prosseguir, que é especificamente para os empreendedores, e como está atrelada a essa garantia do Sebrae, fica muito fácil a aprovação desse crédito. Fazer o negócio dar certo é o sonho de todo empreendedor, mas para que esse sonho seja possível, é importante ter os pés no chão em cada decisão. Sem dúvida, ela tem que ter domínio total. Muita gente teve a necessidade nesse período da pandemia, né? Então entrou sem estudar muito o negócio, mas alguns saíram bem, conseguiram se sobressair, outros nem tanto, né? Mas o domínio sobre o seu negócio é essencial para a viabilidade do seu projeto. Pezinho no chão sempre, a gente tem que se planejar sempre, a gente não pode esquecer do nosso principal objetivo, né? Que é crescer, é ampliar, que é um sonho assim se realizando, se Deus quiser vai crescer mais ainda, e a gente está muito feliz com o nosso caminho. E aqui, ó. Chegou o presente da Ana pro TN. Chegou o presente, dá um closinho aí, Leandro. Olha que bonito. Estão falando que essa canequinha aqui veio pro Matheus, né? Mas eu tô procurando aqui, troca aí, Leandro, põe aqui na frente. Eu tô procurando aqui o nome do Matheus, mas não tô achando. Eu acho que vai rolar um furto hoje aqui. Então, são 3 disputando uma caneca. Muito linda, já né? É minha, já peguei. Você ganha... olha só, gente, você ganhar um presente desse. Quem não gosta? Olha que coisa linda. Muito maneiro, né? Muito legal, lindo demais. E para você conhecer aí um pouco mais do trabalho da Ana, é só ir lá no Insta dela, @mimos4uloja. E se você aí de casa sonha em empreender, assim como a Ana fez, e está precisando de um empurrãozinho, pode procurar uma agência do Sicoob ou acessar o site sicoob.com.br. É melhor ir lá e pedir a minha, né? Vou deixar essa aqui pro Matheus, pensando melhor, né? Né? Vamos deixar para ele. Acusar de coisa errada, não pode. Aí a gente dá uma cantada, de repente a Ana manda mais 2 aí pra gente. Quem sabe, né, Ana? Aí, ó. Vou fazer esse pedido. Gente, pausa rápida no TN, a gente já volta, tá? TN1 está de volta. Daqui a pouco, às 3 da tarde, a BR-262 será fechada em Venda Nova do Imigrante. A Defesa Civil vai fazer trabalho preventivo de análise de rochas, erosão e poda de árvores às margens da rodovia. O trânsito será totalmente interditado na altura do viaduto e depois liberado em sistema de pare-siga. A atualização sobre a liberação da via será publicada nas redes sociais da Prefeitura. Tá aí, vai aparecer na sua telinha rede social aí, ó, o @vendanova.es. Fica ligado você que precisa passar por lá, tá bom? Hora de encerrar o TN1, 1h15. Até amanhã, né? Até amanhã, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.